Um filósofo e escritor chamado Ralph Emerson, ele disse o seguinte, eu vou mais ou menos parafraseá-lo. Ele disse assim: se as estrelas ou se o sol surgissem no céu apenas uma vez por ano, nós daríamos mais valor. Provavelmente, se as estrelas surgissem no céu uma noite só do ano, nós ficaríamos acordados a noite toda para assistir o espetáculo cósmico, até que pela manhã o seu brilho fosse lenta e silenciosamente desvanecendo. A verdade é que as coisas que são lindas e maravilhosas, elas vão perdendo o encanto nas nossas vidas à medida que nós vamos acostumando com elas. Elas vão se tornando comum. E por assim dizer, nós vamos perdendo o vínculo emocional que temos com aquilo. É como se nós passássemos a nos relacionar com as coisas, com as oportunidades, até com as pessoas, até com Deus, como se nós não mais tivéssemos coração. Sabe que recentemente lá em Chicago, nos Estados Unidos, uma mãe decidiu processar o clérigo que fez o sepultamento do filho dela, um rapaz de 18 anos. Porque disse a mãe que o clérigo, durante o seu sermão, ele foi extremamente insensível. Ao invés de apresentar qualquer conforto, ele, preso à sua rotina clerical, passou apenas a anunciar juízos e juízos terríveis. E o pai se levantou e pediu ao clérigo, pelo amor de Deus, parasse de falar naquela hora. Mas ele não deu ouvidos. E sem coração, sem qualquer sensibilidade, continuava ainda proferindo toda sorte de juízos, desrespeitando até mesmo a memória de um jovem que já ali não estava. O livro de Malaquias, meus queridos, é um livro que trata exatamente disso, de que quando a vida passa a ser vivida sem coração, tudo é mera formalidade, tudo perde o encanto. Eu acho que não há nada mais triste do que quando nós olhamos no nosso relacionamento conjugal e não há mais coração. A gente olha um para o outro e aquele olhar é gélido, frio. No Novo Testamento, Jesus visita uma igreja no livro do Apocalipse e ele descreve isso, que o problema daquela igreja era que ela perdeu o seu vínculo afetuoso, afetivo, o seu coração, o seu amor. Ele diz: você perdeu aquele amor. Eu me lembro até hoje, quando entrei naquele pequeno culto acontecendo numa casa no bairro do Sesc e passei debaixo de uma árvore que eu ainda não descobri o nome, mas o perfume daquela árvore entrou na minha narina, impregnou a minha mente, e todas as vezes que eu passo por um lugar, eu sinto o aroma daquela árvore, eu digo para minha família: mas que cheiro de salvação. Mas é triste demais quando a gente já não consegue mais perceber a beleza de estar junto, de cantar louvores, de ouvir uma criança dar um testemunho, ou um jovem tocando um instrumento, ou o cumprimento simpático de um irmão querido. É muito triste quando a vida começa a ser vivida sem coração. Deixe-me situá-lo no tempo em que essa mensagem de Malaquias foi escrita. Malaquias segue no contexto histórico, um período que nós chamamos de pós-exílico. Vocês se lembram, profeta após profeta, eles anunciavam o risco iminente do povo ser levado para o cativeiro. No caso específico do Reino do Sul, ser levado para o cativeiro babilônico. Eles não ouviram a palavra de Deus, foram levados para o cativeiro, mas o profeta tinha dito que o cativeiro duraria 70 anos. E depois disso eles retornariam à sua casa. Por quê? Porque Deus não nos disciplina para a nossa destruição, mas para a nossa restauração.
Eles voltaram. Primeira vez liderados por Zorobabel, um descendente de Davi. Depois, um segundo grupo foi liderado por Esdras, que enfatizava o avivamento espiritual e a reconstrução do templo em Jerusalém. E depois Neemias, lembram-se de Neemias, o copeiro do rei, que fica sensibilizado com a situação de Jerusalém. Ele vai para lá e reconstrói os muros de Jerusalém. E juntamente com profetas, como por exemplo o profeta Ageu, que turbinou o ânimo do povo, a obra foi concluída. O povo reconstruiu a cidade de Jerusalém, reconstruiu o templo, reconstruiu as muralhas. Mas e Malaquias? Malaquias é uma mensagem que vem 100 anos depois da reconstrução. 100 anos depois. O que aconteceu 100 anos depois que eles reconstruíram o templo? O que aconteceu 100 anos depois que eles reconstruíram Jerusalém, as suas muralhas? O que aconteceu 100 anos depois de voltarem do cativeiro? Bem, a nossa expectativa é que eles estivessem agora cheio de coração, cheio de vontade, cheio de paixão, aprendendo com o passado para viver melhor o presente, para lançar um futuro melhor para as próximas gerações. Mas eu temo que dos 55 versículos somados no livro de Malaquias, 47 deles na primeira pessoa, em que o próprio Deus fala, ele tem que denunciar que esse povo, de novo, esfriou. De novo, esse povo abandonou a Deus. Quer dizer que o período patriarcal, aquele de Abraão, Isaac e Jacó, fracassou. Eles não conseguiram liderar aquilo que era primeiro um clã de tribos. E depois o trabalho dos sacerdotes fracassou, e dos reis fracassaram, e dos profetas fracassaram. E aqui nós temos um profeta clamando uma última voz nas páginas do Antigo Testamento. Essas pessoas estavam sem coração em 3 áreas fundamentais: fé, família e finanças. Fé, família e finanças. E veja como está o coração de Deus em relação a tudo que estava acontecendo ali. Abra sua Bíblia no primeiro capítulo do livro de Malaquias, versículo 10. Oxalá, ou tomara, que entre vós houvesse até um que fechasse as portas, para que não acendesse debalde em vão o fogo do meu altar. Eu não tenho prazer em vós, diz o Senhor dos Exércitos, nem aceitarei a oferta da vossa mão. Pode acender, por favor. Veja que mensagem dura essa. Deus dizendo: seria melhor que tivesse uma pessoa, provavelmente um sacerdote, que tivesse peito, que tivesse coração para fechar o meu templo, para não acender o fogo do meu altar. Você sabe, no Antigo Testamento, uma das práticas era o sistema sacrificial levítico, que consistia em oferecer animais no templo. Tinha algumas razões porque esses animais eram oferecidos no templo. Uma razão era profética, porque um dia Deus enviaria o seu próprio filho, que é chamado no Novo Testamento de o Cordeiro de Deus, que tiraria definitivamente o pecado do mundo. Então cada animal sacrificado era uma antecipação da vinda do Filho de Deus. Segundo, existia uma razão religiosa. As ofertas, esses sacrifícios, financiavam a atividade do templo. Era como os sacerdotes eram mantidos, por exemplo, uma parte. Terceiro, tinha um lado comunal, porque o cordeiro, quando era oferecido, deveria ser comido por pelo menos 10 membros de uma família. Se você não tivesse 10 pessoas na sua família, você chamava um vizinho, um amigo, e aquilo era assado. Por isso que o altar estava com o fogo aceso continuamente.
Era como se você estivesse, para nós hoje, me permitam fazer essa comparação, como se você estivesse chamando Deus para um churrasco. Era um churrasco feito, em que participava o sacerdote, participava a sua família, participava o seu vizinho, participava o próprio Deus. E nesse processo Deus estava perdoando provisoriamente o seu pecado, até que outra vez se ofereceria um novo sacrifício. Então tinham razões especiais por que isso acontecia, mas a situação aqui era tão ruim, o desprezo e a falta de coração em relação à fé, à família e às finanças, que Deus diz: o que está acontecendo aí dentro deste templo seria melhor que tivesse pelo menos uma pessoa com peito, com coração, para fechar a porta do templo. Dá para imaginar isso? Veja na sequência aqui. Eu não sei se eu vou conseguir cobrir tudo que eu gostaria, mas depois você lê com calma. Veja o versículo 12. Mas vós o profanais, profanar o templo de Deus. Vós o profanais, quando dizeis: a mesa do Senhor é imunda, o que nela se oferece, isto é, a sua comida é desprezível. Até aqui é o suficiente. Veja a maneira como esse povo está lidando. Quando nós meditamos no nome Malaquias, o nome significa mensageiro. De todas as tribos de Israel, das tribos de Judá, uma dessas tribos se chamava Levi. Essa tribo foi carinhosamente escolhida por Deus para ter um privilégio. Era para ser uma tribo modelo. Eles deveriam demonstrar a santidade de Deus, o que era servir a Deus. O sacerdote deveria ser um modelo. Ele tinha que conhecer a lei, ele era o mediador das disputas do povo, ele estabelecia um padrão elevadíssimo como sacerdote. O sacerdote deveria ser o mensageiro de Deus. E olha, naqueles dias, ninguém se tornava sacerdote, você tinha que nascer na família certa para ser sacerdote, e você era treinado desde pequeno para ser sacerdote. Era uma posição muito importante. Mas como eles se corromperam, como eles deixaram de ser os mensageiros, Deus levanta um homem que nós nem conhecemos, não há outra referência a ele na Bíblia, a não ser neste livro, Malaquias, e o nome dele significa o mensageiro do Senhor. Por quê? Porque os mensageiros do Senhor estavam falhando em anunciar a mensagem. Então Deus levantou um mensageiro para corrigi-los. E o livro é muito interessante porque ele descreve esse grande desafio do que é você continuar fazendo as coisas mecanicamente, de modo formal, mas sem coração. Quando não há coração, há forma, mas não há essência. Quando eu era garoto, a minha tia, ela tinha umas revistas lá. Ela gostava de umas revistas. E nessas revistas tinham algumas fotos de comida, uns pratos bonitos de restaurante. E eu recortava aquilo lá e brincava de restaurante com as minhas primas. Sabe, você punha uma macarronada bonita, um frango assado, um lagarto. Não, lagarto não, eu estou provocando o Paulinho. Tinha coisas deliciosas na foto. Você punha lá, tudo lindo. Mas tudo que dava para fazer com aquilo, que era apenas forma, que não tinha essência, era olhar. A criançada olhava e ficava com uma vontade de comer aquele sanduíche, aquele hambúrguer, mas come o papel. Era isso que estava acontecendo. Muita forma, mas nenhuma essência. Então, o livro, ele vai se desenvolver, se você está comigo aí, diga amém. O livro vai se desenvolver com um modelo literário muito interessante que é chamado de dialética didática. Por 8 perguntas nesse livro, 8 perguntas aparecem. E na verdade
abordagem pedagógica do profeta se dá da seguinte maneira: Deus, o Senhor, faz uma provocação, porque ele faz uma afirmação. O povo questiona a afirmação de Deus. Mas o questionamento deles não é um questionamento porque eles querem aprender alguma coisa. É uma pergunta sarcástica. Sabe fazer pergunta sarcástica? Já fez pergunta sarcástica? Você não quer aprender nada, mas você faz uma pergunta sarcástica para provocar o outro. Um dia eu fiquei um tempão tentando evangelizar um rapaz que se dizia materialista histórico, ateu, e ele perguntava, eu respondia, depois me caiu a ficha. Ele não queria aprender nada, ele não queria tirar nenhuma dúvida, ele estava sendo sarcástico. Então, por último, eu perguntei, sarcasticamente: se eu te responder essa pergunta, você vai crer? Ele disse: não sei. Eu falei: então eu também não te respondo mais. São perguntas sarcásticas, não quer aprender, não quer resposta de verdade. E muita gente é assim. Era o caso do povo de Israel. Eu vou rapidamente ler para vocês algumas dessas questões que surgiram. Capítulo 1, versículo 2: eu vos tenho amado, diz o Senhor, mas vós dizeis: em que nos tem amado? Capítulo 1, versículo 6: o filho honra o pai, o servo ao seu senhor. Se eu sou o pai, onde está a minha honra? Se eu sou o Senhor, onde está o respeito para comigo, diz o Senhor dos exércitos? Os sacerdotes desprezam o meu nome, e vós dizeis: em que desprezamos o teu nome? Capítulo 1, versículo 7: ofereceis sobre o meu altar pão imundo, e ainda perguntam: em que te havemos profanado? Capítulo 2, versículo 17: enfadais o Senhor com palavras, e ainda dizeis: em que enfadamos? Capítulo 3, versículo 7: desde os dias dos vossos pais vos desviastes dos meus estatutos, não os guardastes. Tornai-vos para mim, eu me tornarei para vós outros, diz o Senhor dos exércitos. Mas vós dizeis: em que havemos de tornar? 3:8: roubará o homem a Deus? Todavia vós me roubais e dizeis: em que te roubamos? Capítulo 3, versículo 13: as vossas palavras foram duras para mim, diz o Senhor, mas vós dizeis: o que é que temos falado contra ti? Capítulo 3, versículo 14: vós dizeis: inútil é servir a Deus, que nos aproveitou termos cuidado em guardar os seus preceitos e em andar de luto diante do Senhor dos exércitos. Vocês veem? As questões, Deus faz uma afirmação: eu amei vocês. No que nos amou? Vocês me ofenderam com as suas palavras. O que nós te dissemos? Se tornaram cínicos, vazios, sem coração. Eles se acostumaram com tudo, com o templo, com o sacrifício, com o sacerdócio, com a lei de Deus. Não há mais encanto, não há mais beleza, não há mais interesse. Apáticos e preguiçosos na sua vida moral. E isso, então, se você for analisar essas perguntas e respostas, você vai ver que elas orbitam em três áreas: fé, família e finanças. Vamos considerar brevemente isso. Primeiro, a fé. Capítulo 1, versículo 8: quando trazeis animal cego para sacrificardes, não é isso mal? E quando trazeis o coxo ou enfermo, não é isso mal? Ora, apresenta ao teu governador. Acaso terá ele agrado em ti e te será favorável? Veja a crise da oferta vazia sem coração. Quando nós falamos de fé, a fé tem duas dimensões. Uma dimensão é vertical. É o serviço que eu e você prestamos a Deus, as nossas orações, como nós o adoramos, o que dizemos para Ele, como meditamos nele. E tem um aspecto que é horizontal. E no Antigo Testamento, por meio dos sacrifícios oferecidos, essa fé era expressada. Quando você, por exemplo, oferecia lá um animal a Deus, no altar de Deus, você estava oferecendo a Deus, mas como eu disse, havia uma experiência comunal. O sacerdote consumia, você, seus familiares, os seus amigos. Mas o que eles começaram a fazer? Por fazerem tudo aquilo sem coração algum, Deus disse assim: vocês estão levando para oferecer como oferta no meu altar, o que? A ovelha cega,
doente, manca. Eles tinham que escolher sempre o melhor para oferecer no altar de Deus. Primeiro, porque tem uma razão vertical. Vai oferecer para quem? Para Deus. Para Deus eu quero oferecer, para Deus eu vou oferecer o melhor. Mas também tinha que escolher o melhor que tinham, porque tem um aspecto horizontal. Se você, por exemplo, sabe lá que uma vaca morreu doente, e eu te faço um churrasco com a vaca doente, que a vaca era meio louca, você vai querer churrasco de vaca louca? Mas era o que eles estavam fazendo. Eles estavam criando, inclusive, veja você, um problema de ordem sanitária, quando eles levavam o pior para ser oferecido para Deus, ofendiam a Deus, a expressão da fé vertical, e comprometiam o próximo, expressão da fé horizontal. Mas eles questionavam, como se isso não fosse nada. E é interessante o sarcasmo de Deus através do profeta. Ele falou: tá boa essa oferta? Oferece para o teu governador. Vê se ele vai ser favorável a você se você oferecer para ele o que você oferece para mim. Era um problema de fé. E aqui, meus queridos, como diz o meu amigo Joaquim Braga, especialista em aconselhamento, quando você esculhamba as coisas com Deus, você acaba esculhambando com o próximo. Perdeu o coração nas coisas de Deus, pode observar que invariavelmente vai começar a causar prejuízo no relacionamento que tem com o próximo. É só uma questão de tempo. Daqui a pouco afeta o casamento, a família, as finanças, afeta tudo. Não há como zombar do Criador do universo sem sofrer as consequências disso. Então, a outra maneira como eles ofendiam a Deus, uma era essa, expressar a sua fé por meio dessas ofertas. Capítulo 1, versículos de 3 a 15. Aquele relógio está indo muito rápido lá, hein? Vocês não estão achando? Só eu que estou achando? Está muito rápido. Capítulo 1, 13 e 15. As vossas palavras foram duras demais para mim, diz o Senhor, mas vós dizeis: que temos falado contra ti? Vós dizeis: inútil é servir a Deus, que nos aproveitou termos cuidado em guardar os seus preceitos e andar de luto diante do Senhor dos Exércitos? Ora, pois nós reputávamos por felizes os soberbos, também os que cometem impiedades prosperam. Sim, eles tentam ao Senhor e escapam. Essa gente começou a colocar Deus em xeque por uma razão que nós chamamos empírica. Eles começaram a olhar para o mundo à sua volta e ver que aqueles que não amavam a Deus, não obedeciam a Deus, não seguiam a Deus, estavam indo bem. Os cafajestes estavam prosperando e o povo de Israel sofria. E quando eles olharam para aquele cenário em que aquele que era mau caráter estava indo bem e quem era de bom caráter não estava indo tão bem, eles disseram: não vale a pena servir a Deus, então vamos oferecer qualquer coisa para Deus. Percebe? Mas veja, a essência da fé não é observar a vida empiricamente. Como assim? Eu não fico olhando a minha volta para dizer como Deus é. Eu conheço quem Deus é pela revelação que Ele me dá na Escritura. Porque se eu olhar apenas a minha volta, eu posso concluir que Deus é injusto. Porque desse lado da eternidade, os canalhas prosperam. Porque desse lado da eternidade, o abusador de crianças escapa. Porque desse lado da eternidade há sofrimento, há angústia. Desse lado da eternidade, nós perdemos a curto prazo. Mas o que a fé nos ensina, meus queridos, é que se nós perdemos aqui no curto prazo, nós ganhamos para sempre. É aí que descansamos o coração. Não é se tudo está dando certo agora, se tudo está acontecendo como eu gostaria nesse momento. É se eu estou perdendo agora, eu estou perdendo no curto prazo, porque eu sirvo um Deus que é eterno e eu ganharei com Ele eternamente.
É assim. E isso molda a minha vida, isso molda a minha decisão, e é por isso que eu abro mão de tantas coisas, por isso eu tomo a minha cruz a cada dia, se necessário for, e sigo o meu Salvador. Segundo, você me dá mais 5 minutos? Obrigado. Ficamos nós dois então até o fim. O segundo problema, então esse era o problema da fé. O segundo problema da família, denunciado no capítulo 2, versículos de 3 a 16. Não dá tempo de ler, mas eu vou te dar a síntese. Capítulo 2, versículos de 13 a 16. O Senhor vai questionar o que eles estavam fazendo. E provavelmente aqui são os sacerdotes, por causa da linguagem que descreve o altar. Os sacerdotes se debruçavam sobre o altar. E eles choravam sobre o altar de Deus, e eles gemiam sobre o altar de Deus, e diziam, mas Deus não está nos ouvindo agora. E Deus vai responder porque Ele não está ouvindo. E Deus diz assim que não os estava ouvindo, porque eles estavam quebrando a aliança com a mulher da sua juventude. Eles estavam traindo a esposa da juventude. E provavelmente, historicamente, o que estava acontecendo era o seguinte: se você está comigo, diga amém. Os sacerdotes que agora começavam a voltar, possivelmente da Babilônia, vinham acompanhados das suas esposas, que eram mulheres mais velhas. Mas chegando em Jerusalém, eles queriam trocar de 50 por 2 de 20. E então eles simplesmente se divorciavam dessas mulheres e contraíam novas núpcias, como se Deus não se importasse com isso. Ao fazer isso, eles estavam desconstruindo o que é mais precioso no ensino do Antigo Testamento e do Novo. A base de todas as coisas, que é o quê? É a família. E a linguagem que Deus usa para descrever isso, Ele fala que esses homens estavam transformando as suas vestes em instrumento de violência. Por quê? Porque quando se casavam, eles usavam uma capa grande, e com essa capa grande envolviam a noiva, que ficava por trás dessa vestimenta. E aquilo simbolizava o seguinte: o homem dizendo, eu vou proteger você, eu vou guardar você, eu vou cuidar de você. E como eles estavam fazendo o contrário agora, Deus estava dizendo que as vestes deles eram vestes de violência, porque eles estavam como que entregando uma mulher nua, lançada na sociedade para ser destruída. Então, quando Deus diz assim, eu não ouço a oração de vocês, mesmo quando vocês gemem, quando vocês choram, porque as lágrimas deles eram como se fossem lágrimas de crocodilo. Dizem que o crocodilo, quando devora sua presa, ele derrama lágrimas. E Deus diz, esse gemido, esse choro, sem coração sincero, nada me sensibiliza. Nós sabemos, queridos, que casamentos são cheios de desafios, e por favor, eu estou apenas plagiando o profeta. Nesse texto Deus vai dizer algo muito forte, como por exemplo, eu odeio o divórcio. É importante esclarecer uma coisa: o texto não diz que Deus odeia o divorciado. Deus odeia o divórcio, o processo de dissolução matrimonial. Por quê? Porque causa dores terríveis nas pessoas. Socialmente causa dores naqueles que eram cônjuges, na família estendida, nos filhos, nas relações de amizade, nas relações eclesiais. E mais, o processo do divórcio, de acordo com o ensino do Antigo e do Novo Testamento, ele macula o símbolo que Deus escolheu para usar para descrever o seu amor fiel. No Antigo Testamento, Deus se apresenta como o esposo de Israel. No Novo Testamento, Jesus se apresenta como o noivo da igreja. E embora encontremos até no Novo Testamento, pode ser um objeto de disputa de interpretação, talvez 2 ou 3 situações, como por exemplo a chamada cláusula excetiva de Mateus, exceto em caso de pecados da sexualidade, eu não tenho tempo para desenvolver isso,
ou na carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 7, em que ele fala da deserção e do abandono. Não era nada disso que estava acontecendo em Malaquias. A única coisa é que essas pessoas estavam com o coração tão fechado, tão distanciado. Na prática eles eram pessoas sem coração, não têm interesse por Deus, não valorizam a família, são egoístas e estão dispostos a destruir tudo e todos apenas pelo seu bel prazer. E finalmente nós chegamos em finanças, capítulo 3, versículos de 8 a 10. Roubará o homem a Deus, todavia vós me roubais, e dizeis: em que te roubamos? Nos dízimos, nas ofertas. Veja, a ideia do dízimo e da oferta, e o professor Wagner, na sua abertura aqui pastoral, já explicou que não é o objetivo da nossa igreja fazer barganha. De novo, eu apenas estou plagiando o profeta. É porque Deus deseja que eu e você sejamos mordomos da nossa vida financeira. O que é um mordomo? O mordomo não é o dono das coisas, o mordomo administra aquilo que é de outro. E quando eu sou generoso com os recursos que Deus me confiou, quando eu, por exemplo, dou um dízimo, que é a 10ª parte do que eu recebo, quando eu dou ofertas, que é ir além desse dízimo e ajudo o próximo, ajudo a igreja, ajudo a obra de Deus, ajudo um vizinho, ajudo uma criança necessitada, eu estou fazendo duas coisas importantes. Primeiro, eu estou confiando em Deus para ser o meu provedor, porque é um ato de fé. É um ato de fé, é confiar que Deus fará algo sobrenatural. É um ato de fé. Segundo, é um ato administrativo, porque para eu poder dar uma parte, eu tenho que saber quanto que eu tenho no todo, eu tenho que ter consciência dos meus recursos. E hoje o número de pessoas endividadas, que gastam o dinheiro como se não fossem mordomos, é uma coisa assustadora. Aqui nesse recinto não, mas em outros países, em outros lugares, há pessoas que estão devendo tanto para cartão de crédito, que estão no limiar do desespero, porque não entenderam que são mordomos, que devem se livrar do endividamento. Quanto menos dívida ou sem dívida, melhor ainda, para poder viver uma vida livre e não sofrer de avareza. Quando eu posso doar, eu deixo de ser avarento. E como foi lembrado aqui também, mais feliz é dar do que receber. Quem já recebeu cesta básica aqui na vida? Precisou e recebeu. Foi bom receber? Foi bom? Eu já recebi. E foi uma bênção, eu fiquei feliz, minha mãe ficou feliz, foi uma festa receber a cesta básica quando nós precisamos. Mas quer uma alegria maior do que receber uma cesta básica? Dar uma cesta básica. Quando você dá uma cesta básica, a alegria é muito maior. Deus estava dizendo para esse povo: vocês perderam a fé, sem coração na fé, sem coração na família, sem coração nas finanças. Veja onde vocês estão. Esse livro eu vou encerrar aqui, meus queridos. Eu tenho muito a vos dizer, mas vós não podeis suportar mais. O livro é dividido com 3 temas importantes: o privilégio dessa nação, os pecados dessa nação e as promessas dessa nação. Malaquias capítulo 4, versículo 2 diz assim, sobre o sol da justiça. Essa é uma promessa que, apesar deles terem perdido o caminho, deles terem errado em todas essas áreas, sempre há uma oportunidade de ser um remanescente de Deus, de recomeçar, de fazer certo, de fazer diferente, pela graça de Deus, pela bondade de Deus. E para esses que pela fé confiam em Deus, que se arrependem e dizem: eu quero ter coração, eu quero ter coração para a minha fé, eu quero ter coração para a minha família, eu quero ter coração na maneira que eu lido com as minhas finanças, eu quero ter coração. Para isso nós encontramos essa promessa maravilhosa. Mas para vós outros, que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça, trazendo salvação nas suas asas. Saireis, saltareis como bezerros soltos da estrebaria. Nós chegamos no último livro do Antigo Testamento. Você sabe como termina o primeiro livro do Antigo Testamento? O primeiro livro do Antigo Testamento termina com um caixão. Sabia disso? Pode olhar lá na sua Bíblia. O primeiro livro do Antigo Testamento termina com um caixão.
O último livro, Malaquias, do Antigo Testamento, termina, sabe com qual palavra? Maldição. Mas o primeiro livro do Novo Testamento nos apresenta Jesus, a nossa salvação. Porque se os patriarcas falharam, se os reis falharam, se os sacerdotes falharam, todos falharam, eu falho, você falha. Em Jesus nós encontramos aquele que graciosamente nos recebe, porque Ele nunca falhou e não falhará. E é nele que nós depositamos a nossa confiança e a nossa fé. Vamos nos colocar em pé.